Eu quero falar então nessa noite sobre Cristo em vós. Seguindo a linha que nós começamos do entendimento revelado da terça-feira, João 17,13 diz o seguinte: diz assim: e a vida eterna é esta. Pare. Primeira coisa que nós vamos aprender nesse texto, que ele se consiste em saber o que é a vida eterna. Logo, é muito importante você ter a revelação desse texto, porque nele se consiste a vida eterna. Quem aqui quer a vida eterna? O que nós chamamos de vida eterna, o que a Bíblia chama de vida eterna, nós chamamos de salvação. Salvação é justamente ter a vida eterna. Por quê? Vida eterna é não morrer pela segunda vez. Eu quero que você se lembre que quem não é cristão nasce uma vez e morre duas. Ele nasce a primeira vez na carne, e ele morre na carne, e ele morre também na alma. É chamado na Bíblia de o dano da segunda morte. Quem é cristão nasce uma vez e só morre uma. A alma dele é eterna, ele não morre eternamente. Por isso que o plano da salvação é viver para sempre. Eu preguei aqui sobre vida eterna, foi isso, né? Vivendo para a eternidade. E o plano de Deus, salvação, é justamente viver para sempre. Viver depois do corpo. E o texto diz assim: e a vida eterna é esta. Tremendo esse texto. Que te conheça a ti, ó único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, quem enviaste. Olha que texto poderoso. Logo, a salvação do mundo se consiste em duas partes. Presta atenção. A primeira parte é conhecer a Deus único e verdadeiro, o Elohim, o Criador dos céus e da terra, o Pai Todo-Poderoso. Você tem que conhecê-lo. Você tem que ter a revelação de Deus. Pois a vida eterna se consiste em conhecer a Deus Todo-Poderoso, em primeiro lugar. E em segundo lugar, a Jesus Cristo, quem enviaste. Logo, olha para mim. A vida eterna se consiste em conhecer a Deus e conhecer a Cristo. Vamos lá? Em conhecer a Deus e conhecer a Cristo. Dentro desse texto, o apóstolo São Paulo interpretou ele de uma maneira tremenda, porque Paulo vai falar de dois mistérios que se consistem na Bíblia Sagrada. O primeiro mistério que é revelado é o mistério de conhecer a Deus. O segundo mistério é o mistério de conhecer a Cristo. Logo, Paulo vai dizer como conhecer a Deus e como conhecer a Cristo. 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 3 e versículo 16. Abra aí a sua Bíblia. Paulo vai falar do primeiro mistério. Vamos ler Paulo em todas as suas 14 cartas. Ele fala de dois mistérios. O primeiro mistério está aqui, ó. E sem dúvida, grande é o mistério da fé. Preste atenção nesse texto. E sem dúvida, grande é o mistério da fé. Diz assim: Deus se manifestou em carne. Repita comigo: Deus se manifestou em carne. Logo, Paulo vai dizer que existe uma maneira de você conhecer a Deus, e ela está revelada aqui nesse texto. Deus se manifestou em carne,
foi justificado no Espírito, contemplado pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido acima da glória. Logo, Paulo deixa claro que quem se encarnou foi o Elohim. Deus se fez carne. Esse é o primeiro mistério. O primeiro mistério é conhecer a Deus, e nós vamos aprender. O segundo mistério que Paulo fala está em Colossenses 1:27. Paulo vai falar que também conhecer a Cristo é um mistério. Perceba você que João 17:3 diz que a vida eterna se consiste em conhecer a Deus e conhecer a Cristo. Diga amém. O segundo mistério de conhecer que é Cristo, né? Diz assim, ó, Colossenses 1:27, a quem Deus, entre os gentios, ou seja, nós, aprove dar a conhecer esse mistério. Então, primeiro nós lemos em Timóteo, 1 Timóteo 3,16, que também Deus se fazer carne é um mistério. E agora nós lemos em Colossenses 1:27, que entender esse outro segredo também é um mistério, que não é mais mistério. Paulo está dizendo, a quem Deus entre os gentios aprove dar a conhecer esse mistério. Qual que é? Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então a pergunta que se faz é: se a vida eterna se consiste em conhecer a Deus e conhecer a Cristo, essa é a vida eterna? Se resume a isso? Em primeiro lugar, como conhecer a Deus? Em segundo lugar, como conhecer a Cristo? Nós temos que conhecer a Deus e conhecer a Cristo. Respondendo à primeira pergunta, eu quero que você abra João capítulo 1. Eu estou fazendo aqui meio que um apanhado para a gente ir na mensagem Cristo em vós, sobre conhecer a Cristo, mas não tem como revelar Cristo sem entender essa revelação. Eu preguei na terça-feira passada, Cristo, mistério de Deus revelado. João capítulo 1, no versículo 18, como conhecer a Deus. João 1:18 diz assim, ó. Estão prontos? Vamos ler? Ninguém jamais viu a Deus. Repita comigo. Mais alto. Que texto poderoso. Olha para mim. Esse texto deixa claro que todas as visões, revelações, aparecimentos em toda a Bíblia não são sobre o Pai. O texto deixa claro que Deus nunca foi visto. Está dizendo aqui, ó, ninguém jamais viu a Deus. Ninguém é ninguém mesmo. Em algumas Bíblias está, Deus nunca foi visto por ninguém. A explicação que se dá porque Deus nunca foi visto, porque Ele é glória. E a palavra é kevod. Não tem como você ver a Deus, você morreria. Ele enche céus e terra, Ele habita numa luz inacessível. Ele nunca foi visto por ninguém. Não tem como. Como? Para qual lado você vai olhar para ver Deus? Se Ele enche céus e terra, para onde você vai apontar o seu foco? Por isso que a Bíblia logo diz que Deus nunca foi visto por ninguém. Agora a Bíblia vai dizer que só tem uma maneira de conhecer a Deus. Para você entender o que eu estou dizendo, a pergunta que se faz está em João 5:39, dos aparecimentos de quem na Bíblia? João 5:39 diz o seguinte: vós examinais criteriosamente as Escrituras. Escritura é o termo para a Bíblia. A palavra Bíblia não está na Bíblia. E aí Jesus diz assim, ó: vós examinais criteriosamente as Escrituras,
porque julgais ter nelas a vida eterna. De novo a palavra vida eterna que lemos no texto base. E são elas quem? As escrituras que testificam de quem? De mim. Logo, nós estamos lendo aqui, tendo uma comprovação, que a Bíblia toda vai revelar uma pessoa. E essa pessoa vai revelar o Pai. E é isso que nós vamos ler aqui em João 1,18 diz: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o mostrou. E aí Paulo mostra isso de uma outra maneira. Paulo diz o seguinte, que Jesus, logo, ele é a imagem de Deus. Paulo diz o seguinte, Filipenses 2, 6 e 11, que sendo Deus, não teve por humilhação de ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de servo, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Logo Paulo explica isso de uma maneira muito tremenda. Paulo diz o seguinte, para você entender em primeiro lugar, Deus não será visto sem ser mostrado através do seu Filho. E você vai entender a revelação de Cristo se você entender a revelação de Deus. Entenda que a minha mensagem hoje é Cristo em vós. Mas você não vai ter a revelação de Cristo sem ter a revelação de Deus. Logo a Bíblia diz que a vida eterna se consiste em você entender isso que eu estou pregando. Conhecer a Deus e conhecer a Cristo. Esse dia o irmão falou assim, ai pastor, você prega muita teologia, meu irmão, isso aqui nem é teologia, pra você ter uma ideia. Paulo chama isso aqui de ensinos elementares, leitinho. O povo hoje está tão acostumado com palavrinha rala, que quando você traz a mensagem verdadeira, eles acham que é tutu. Não é não. Isso aqui é conhecer a Cristo. Nessa igreja não tem ninguém que a gente fala mais do que Jesus. Ele é o centro do louvor, é o centro da mensagem, é o centro da igreja. Então João 1,18 diz, Deus, quando você vê a palavra Deus, essa palavra Deus ela é traduzida por várias maneiras. A primeira é Elohim. A palavra Elohim é plural, mas não é plural de pessoas, é plural de atributos. Deus tem mais de 70 nomes diferentes. Quando a Bíblia fala no princípio criou Deus, a palavra é Bereshit bara ha Elohim vet het hamahim. Quer dizer, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quer dizer, todos os atributos de Deus criaram tudo. Por isso que se encontra ali a palavra Elohim, ou Elohenu, ou Elohenus, que é princípio de atributos. João 1,1 diz o seguinte, no princípio era a palavra princípio é Bereshit, no princípio era a palavra era Deus, a palavra estava em Deus, e essa palavra se encarnou. Essa palavra criou matéria, e essa palavra habitou entre nós como Filho de Deus, como homem se fez. Você entende? E do verso 14 diz, e esse verbo se fez carne e habitou entre nós. No versículo 3, fala daquele que se fez carne. Você entender, diz o seguinte, todas as coisas, verso 3 de João 1, foram feitas por quem, gente? Não é por eles, é por ele. Lê aí, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele, não por eles. Aí você pega João, Gênesis, façamos o homem. Essa palavra está no plural, realmente. A palavra façamos está no plural. A palavra nossa está no plural, mas quando se trata de indivíduo, ela vai para o singular. Você quer ver? Façamos o homem
a nossa imagem singular e semelhança, porque Deus é, em atributos ele é plural, ele é Pai, Filho e Espírito Santo, e em revelação ele é único, ele só tem uma imagem e uma semelhança com muitos atributos. Por isso que você encontra a palavra Elohenus, Elohim, Criador. Deus é um em muitos atributos, em muitas manifestações, e as principais delas é Pai, Filho e Espírito Santo. Logo, João 1:3 diz: todas as coisas foram feitas por quem? Mais alto, por Ele, não por eles, é por Ele. Porque no mesmo texto que o Senhor diz, façamos o homem nossa imagem e nossa semelhança, no versículo 27 diz, e criou Deus os céus e a terra. Como é que você explica isso? Vou te explicar. Vamos supor, eu estou aqui, na ceia nós vamos ter batismo, e aí eu subo no púlpito não dá, né? Você sobe no altar. O púlpito é isso aqui, é difícil subir. Mas eu subo aqui para pregar, à noite, eu falo, irmãos, nós batizamos tantas pessoas. Não teve nós. Quem batizou foi uma pessoa. Mas o plural de autoridade, plural de majestade, indica que você sempre tem que usar a palavra nós. Os reis, vamos fazer, faremos. Por exemplo, quando você pega lá, por exemplo, na Torre de Babel, o Senhor fala, eia, desçamos e confundamos a língua de todos. Mas logo no versículo seguinte o Senhor diz, e desceu o Senhor e confundiu a todos. Porque Deus se revela como Elohim, como plural de majestade, de atributos. Ele se manifesta com todos os seus atributos. Por isso que a maneira de você conhecer a Deus está em Êxodo capítulo 3, no versículo 13 a seguir, eu penso quando Moisés fala, qual é o seu nome? O Senhor diz, diga que eu sou. A palavra certa é, eu serei o que você precisa. Porque eu tenho muitas maneiras de se revelar a você. Você precisa de justiça? Eu serei Jeová. O que, gente? Tsidkenu. Você precisa de provisão? Eu serei Jeová Jiré. Você precisa de proteção? Eu serei Jeová Chamar. E por aí vai. Jeová Sabaô, Jeová Jiré, e são tantos nomes que Deus se revela. Isso se chama, é por isso que Deus é conhecido por Elohim. O Elohenu é plural de atributos. Ele tem muitas manifestações. Muitas. E por que Deus tem muitas manifestações? Porque a Bíblia diz que Deus não pode ser visto por ninguém. Ele nunca foi visto e ele nunca será visto. Está aqui na Bíblia. Qual é o nome disso que Paulo chama na teologia? Paulo usa uma palavra teológica que a teologia desenvolveu. Essa palavra que é theos. Diga comigo, theos. A palavra theos é o quê? Deus. A palavra theos é Deus. E existe uma outra palavra dentro dessa que se chama fania. Teofania significa Deus escondido. Diga, Deus escondido. Logo, Deus nunca pôde se revelar. Deus nunca se revelou. A maneira de Deus se mostrar é teofanicamente, é escondido. E aí a Bíblia logo diz que a maneira que Deus se revelou ao mundo foi através de seu Filho Machia, Jesus Cristo. Isso é tremendo. Isso nos dá uma revelação tão tremenda. Por exemplo, quando você vai em Gênesis, quando Abraão vê o Senhor, toda vez que você encontrar a palavra Senhor no Velho Testamento, a palavra é traduzida por Adonai ou Adorrenu, que significa Senhor mesmo. Veja, Deus Elohim, Jesus é Adonai. Quando você pega a Bíblia, toda língua confessará que Jesus é Adonai. A Bíblia está dizendo, você tem que entender que Jesus
é quem aparecia na Bíblia. Quando você vai em Daniel, por exemplo, Daniel na cova dos leões, e o rei abre a cova, o rei fala: aquele é semelhante ao filho do homem. Ezequiel tem uma visão, e ele fala: vejo alguém parecido com um homem. Na verdade é o homem que é parecido com ele. Quem que Ezequiel vê? Se Deus nunca foi visto, João diz: é o filho que mostra o pai. Deus só é visto através de Jesus. Por isso, meu irmão, que 1 de João 2:23 diz: quem confessar o Filho publicamente tem também o Pai. Quem negar o Filho, de igual modo não tem o Pai. Isso me ensina que Deus para você, sem Jesus, é inútil. E a Bíblia diz: e a vida eterna é essa, que conheçam a Deus único. A palavra Deus único é Shema Israel. É Yahvé, que é Yud Reu Arre. Elohenu, Yud Reu Arre. Errad, que é Shema Israel. O Senhor teu Deus é único Deus. Isso está dizendo que se você, a Bíblia diz, não terás outros deuses além de mim, não terá outro Senhor além de mim. Você não pode ter a ideia de 3, de 2, de 4, de 5. Deus é um Deus que se manifestou através de seu Filho Jesus Cristo. Você entende? Quem está entendendo, diga amém. Essa palavra é Theos, teofania. É quando Deus se esconde. E por que Deus se esconde? Porque Deus quer se mostrar ao homem. Quando você pega na Bíblia, Adão, a Bíblia diz que tudo foi feito por ele. E agora está falando da encarnação. Adão viu Jesus. A coisa é tão tremenda que Jesus fala para os fariseus assim o seguinte: Abraão me viu e se alegrou com isso. Aí os fariseus bestas fala assim: como assim Abraão te viu? Tu não tem nem 30 anos e diga que Abraão te viu. Jesus disse o seguinte: antes que Abraão fosse, eu sou. Isso está dizendo porque Jesus é teofanicamente o Melquisedeque, como Davi fala, rei de Salém. Hebreus 7 diz: imagina quão grande era este homem que apareceu para Abraão, e Abraão deu dízimo. E diz a Bíblia: então Abraão percebeu que era Adonai que estava com ele. Deus se revela através de seu Filho Jesus Cristo. Deus não irá se mostrar, e nunca se mostrou, a não ser através do seu Filho. É o que João está dizendo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho o mostrou. O nome disso é teofania. Diga comigo: Deus escondido. Agora diz mais alto. Porque quem é Deus? Logo a Bíblia diz que Deus é Espírito. Jesus disse: o Pai é Espírito. E importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Quer dizer, não espere vê-lo. Você tem que adorar em Espírito e em verdade. A coisa é tão tremenda que quando Jesus atravessou a parede, e lá estavam os apóstolos, Jesus, carne e sangue, corpo, pessoa, atravessou a parede. Timóteo, sai daqui, Timóteo. Tomé, bicudão de Timóteo, o que você está fazendo aqui, Timóteo? Tomé aparece e fala o seguinte: é um espírito, é um fantasma. Jesus olha e fala assim: que espírito, meu filho? João 20:20, que fantasma? Espírito não tem forma. Jesus fala para Tomé: espírito não tem carne e não tem sangue. Espírito não é assim. Eu aqui, ó, toca aqui, Tomé. Eu sou de carne e sangue, eu sou de osso. Não é espírito, sou eu encarnado aqui, Tomé. Quando Tomé vê que Jesus falava com ele, Tomé grita e diz: Rei meu e Deus meu. Tomé entendeu. Logo Jesus também está dizendo aí qual é a composição de um espírito. Não tem.
Até meu filho de 11 anos disse, mais horas, já está falando de espírito, isso é claro. Espírito é espírito. Espírito não é gente. Espírito não é indivíduo. A palavra espírito é ruá. A palavra santo é hakodosh. Isso significa que o Espírito Santo está em um indivíduo. Não tome a merenda antes do recreio não, porque eu vou te dizer quem é a encarnação do Espírito Santo daqui um pouco. Na Bíblia está ali. Porque a encarnação do Pai, a teofania é o Filho. O Filho revela o Pai. O Filho mostra o Pai. Olha o que é que Paulo fala sobre isso. Em Colossenses 1,15, Paulo diz o seguinte: porque foi agrado do Pai, a Kevod, Deus é glória, Ele enche céus e enche terra. Diga, Deus é glória. Essa glória, irmãos, lá no Velho Testamento, você vai ver que tinha uma arca, e dentro da arca tinha o quê? A glória. Aí você fala, mas como que Deus habitou nessa arquinha? Ao mesmo tempo que ele estava na arquinha, era uma mostra do que seria no futuro. É ao mesmo tempo que o Pai estava na arquinha, era para o povo andar com Deus para lá e para cá. Aí Jeremias diz o seguinte: da próxima vez, quando o templo foi destruído, Jeremias disse, da próxima vez, Deus disse na boca de Jeremias, eu vou habitar no homem e vou andar entre eles. Olha como isso é tremendo. Eu vou. É como se nós hoje fôssemos a arca. É como se a glória de Deus hoje estivesse, como não, está plenamente em nós. Isso é tremendo. É Deus em você. É Deus caminhando através de você. E isso foi com Jesus, que Paulo diz aqui em Colossenses 1,15, porque foi agrado da Kevod, do Elohim, do Elohenu, do Yahweh, do Yud-Reu-Aré, do Yahvé, que toda a glória em Jesus habitasse. Deus é glória. Diga, Deus é glória. A Bíblia diz que Ele habita numa luz inacessível. Ninguém viu a Deus. A maneira de conhecer a Deus é através do Mashiach, é através de Jesus Cristo. Colossenses 1,19, Paulo fala sobre isso, mas Colossenses 1,15, Paulo diz, o qual é a imagem do Deus invisível. Aqui está Deus, aqui está o espelho. Qual é o nome do espelho? Qual é o nome do espelho, gente? Jesus. Ó, se Jesus é a imagem do Deus invisível, você olha para onde? Para o Pai ou para o espelho? A única maneira de você ver o Pai é olhando para a imagem. Jesus é, por isso que não pode ter imagem, porque só tem uma. É a imagem do Senhor Jesus Cristo. Quando você tenta fazer uma imagem, você concorre com a imagem verdadeira de Deus. Você entende o que eu estou dizendo? Paulo diz, o qual é a imagem do Deus invisível. Conferindo o que João está dizendo, é o Filho que revela o Pai, é o Filho que mostra o Pai. Isso para mim é tremendo. Isso para mim é uma revelação muito profunda. Você precisa entender isso em total essência, porque a vida eterna se consiste em conhecer isso, em entender isso. E aí Colossenses 1,19, Paulo diz, porque foi agrado do Pai que toda a glória em Jesus habitasse. Colossenses 2,9 diz, porque nele, em Jesus, habita no seu corpo toda a glória de Deus. É que vote. 2 de Paulo aos Coríntios 5,19 diz, porque Deus estava em Cristo. Onde é que está o Pai? Responda para mim, igreja. Diz a Bíblia, porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou essa mensagem. Por isso que eu estou pregando isso, irmão. Não sei se você gosta, não sei se você não gosta. A vida eterna se consiste nisso.
eu tenho que pregar essa mensagem. Nós estamos aqui focados em um indivíduo, em uma pessoa, em uma majestade, que é Jesus Cristo. Portanto, Deus me cobrou hoje que terça-feira eu vou trazer uma mensagem de encorajamento para vocês. Porque a pregação é 3 partes. Paulo diz, mensagem é isso: ensine, o que mais? Vamos ver se vocês lembram. Exorte e encoraje. A igreja moderna só sabe o que? Encorajar. A nossa precisa encorajar mais. Terça-feira eu vou pregar uma mensagem por título: não desista. É tremendo, né? Mas vamos lá. Paulo agora está dizendo que em Jesus está o Elohim, está a glória do Pai. Ele é a encarnação. Então, como compreender esse mistério? Através da teofania. Deus se revelando através de uma encarnação. Diga assim: Deus se revelando através de uma encarnação. Paulo então vai afirmar que Jesus é a forma corpórea da glória de Deus. Jesus é a imagem de Deus. Em Jesus habita toda a glória de Deus. E ele diz isso. 2 de Paulo aos Coríntios 4:4, nos quais o Deus desse século, é o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem da Kevod, a imagem de Deus. Aleluia. Não é tremendo isso, irmãos? Aí agora você vai encontrar, por exemplo, Jesus falando para Filipe em João 14, versículo 7. Se vós, presta atenção, fica com João 1:18 na cabeça. O que está em João 1:18, gente? Deus nunca foi visto por ninguém. Vamos repetir para não esquecer disso. Ninguém nunca viu a Deus. Vai lá. O Filho o mostra. Está claro na cabeça dos irmãos? Por isso que o Evangelho é sobre Jesus. Sem Jesus ninguém conhece a Deus. Por isso que Jesus veio para revelar o Pai. Não a si, mas o Pai. E por que o Espírito Santo vem? Para revelar Jesus. Você vai entender esse mistério tão tremendo. Agora presta atenção em João 14, versículo 7. Veja que ninguém nunca viu a Deus. Olha o que o texto diz. Jesus agora está falando assim para os fariseus. Os fariseus, os discípulos fariseus, quem estava ouvindo? Se vós conheceis a mim, também conhecereis o quê? A meu Pai. Eu te pergunto, quem conhece a mim, conhece a minha esposa? Não, tem que conhecer ela. Quem vê a mim, vê a minha esposa? Tem que ver ela. Mas a Bíblia diz que eu sou um com ela. Mas existe a unidade de pensamento e a unidade numérica. A igreja tem que ser unida, num só propósito. Mas uma igreja não é unida em número. Porque quem vê a mim, irmãos, eu estava pregando ontem no Maranhão, diz a Bíblia que nós somos um, como igreja. Mas eu estava ontem no Maranhão e quem vê a mim não vê a minha igreja. Nem vê a minha esposa, quem vê a mim, vê a mim. Quer dizer, eu sou um com vocês no mesmo propósito, no mesmo desígnio, no mesmo pensamento, mas eu tenho que ser um em número com o Espírito Santo. É onde nós vamos ler daqui um pouco João 17. Jesus está dizendo: se vós conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já, olha o texto, e já desde agora o conheceis, leia o resto bem alto, e o tendes visto. Mas como assim? Ninguém nunca viu a Deus? Jesus está dizendo: vocês estão conhecendo a Deus, estão vendo Deus. Como que eles estão vendo Deus? Através do Filho. Isso é claro para os irmãos? É de fácil entendimento para os irmãos? Logo, nós não negamos o Pai. Logo, nós não negamos o Espírito Santo. Nós só não podemos ter a ideia de um velhão, tipo Zeus e Hércules, tipo Thor e Odin, uma pombinha no meio. Então você vai o velhão de um lado, a pombinha no meio e o filho mais novinho do outro lado. Isso é coisa de Roma, gente. Porque quando você chegar no céu é assim que você vai ver a Deus. Se a Bíblia diz que a maneira de você ver a Deus, a glória está no Filho, como você vai ver a Deus? Através de Jesus. Quem nós
nós vamos ver quando chegar no céu. É só pegar as visões de Apocalipse, quando João diz: e o que estava assentado sobre ele, sobre o trono, e vi um assentado no trono, de cuja presença fugiu o céu e a terra. Ele é o Cordeiro de Deus. Quando você pega as visões de Apocalipse, você vai ver quem João vê, porque a maneira de conhecer a glória de Deus é através do Filho de Deus. Você não vai conhecer a Deus se Jesus não revelá-lo a você através dele mesmo. Capite? Entendeu, né, italiano? Aí agora, já desde agora o conheceis e tendes visto. Aí Filipe entra numa crise. Essa crise é comum. Filipe não entendendo e não tendo a revelação, porque isso aqui é revelação. O que é revelação? É entendimento. Quando você fala entendi, você teve a revelação. Filipe, não tendo a revelação, disse: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Meu Deus, Jesus está falando o quê? Se é discípulo meu, dava um... Não está entendendo não, que absurdo. Mas Jesus era bondoso, amoroso. Mas não está dando um tapa. O que eu estou falando, rapaz? Acorda para a vida. Que Jesus está falando exatamente isso. E Filipe contradiz e fala: Senhor, o Senhor é bom, o Senhor é tremendo, a gente gosta, o Senhor vai com essa cara, mas mostra o Pai. O que Filipe está querendo dizer com isso? Aí Jesus olha para o Pai: tá bom, Filipe, um dia você vai ver o Pai. Um dia eu vou te mostrar o Pai. Quando você morrer e chegar no céu, você vai ver o Pai. É isso que Jesus fala? Olha o que Jesus fala: estou, aleluia, há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Nessa hora, Jesus diz que todas as palavras que saíam da sua boca não era dele, era o Pai que falava na teofania através dele. Você quer ver? Quem é que está falando ali, irmão? É o 100% homem que é o Filho, ou é o 100% Deus que é o Pai encarnado? Vamos ver? É muito comum você ver na Bíblia quando é 100% Deus e quando é 100% homem. 100% homem, ele fala: o Filho do Homem não sabe o dia de sua vinda. 100% homem, ele fala: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. 100% homem, ele chora, soa sangue, ele diz Pai, ele ora. Mas quando Deus fala teofanicamente, é isso aqui, ó. Filipe, estou há tanto tempo convosco, é o próprio Deus. Aleluia. Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Como assim dizes, mostra o Pai? Você acha que eu estou fazendo o quê, Filipe? Quem você acha que está falando com você? A mulher lá no poço de Jacó, Jesus fala: mulher, se você soubesse quem é que falava contigo, você que me pediria de beber. A mulher na mesma crise de Filipe, irmão, sem revelação, disse: eu sei que quando o Messias vier, ele nos revelará todas as coisas. Jesus fala: como assim? Mulher, eu sou, fala contigo. Eu sou, fala contigo. Você não está entendendo, minha filha? É eu que revelo o Pai. Ninguém vai ver o Pai se não for por mim. É como a serpente de bronze no deserto. Diz a Bíblia: olha para mim, Jesus diz, e seja salvo. Quem a mim vê, vê também o Pai. Jesus veio para revelar o Elohim. Jesus veio para mostrar o Pai. Jesus veio para glorificar o Pai. Jesus é a Kevod. Ele é a plenitude do Pai nele. Por isso que Paulo diz: se o povo entendesse isso, eles não teriam matado o Rei da Glória. Amor de verdade não é você enviar seu filho para morrer. Amor de verdade é você estar no Filho e morrer junto. Porque a Bíblia diz que Deus estava em Cristo. Mas Jesus disse: Pai, por que me desamparaste? Não é me desamparaste porque foi embora. É: Pai, por que o Senhor me deixa morrer? Por que permite? Não é
Diz a Bíblia, vós são maus e fazem coisas boas para o seu filho. Você deixaria seu filho na cruz sozinho na hora do sofrimento? Você acha realmente que o pai saiu do filho? Impossível. Porque Paulo vai dizer isso aqui, ó. Deus estava em Cristo, lá na cruz, levando os pecados do mundo. Deus estava em Cristo, levando os pecados do mundo. Oh, aleluia. Então, quando você lê a palavra, por que me desamparaste? Pai, por que deixa? Por que o Senhor está deixando isso? Porque o Pai está ali junto, sofrendo. O Pai está nele. O Pai, Jesus nunca revelou o Pai de fora dele. E sabe por que não tem como? Deus diz em Isaías 45, olha o texto que diz, olha que coisa poderosa. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Deus, e não haverá. Logo, se Jesus é Deus, ele só pode ser em Deus. Se Jesus não estiver em Deus, ele não pode ser Deus, senão é idolatria. Entendeu agora por que Jesus é Deus? Porque Jesus está no Pai, o Espírito Santo está no Pai, Jesus está no Pai, na mesma glória, na mesma quevode. Não pode estar fora, senão é idolatria. Não terás outros deuses além de mim. Não existe outro Deus. Isso é numérico. É um único Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, na mesma quevode, na mesma glória. Glória é trono, por isso que só tem um trono. Está claro para os irmãos? Está claro para os irmãos? Oh, aleluia! Esse é o mistério da vida eterna. Logo, alguém não pode dizer, não, é mistério, não dá para explicar. Irmão, como que uma coisa que tem a ver com a vida eterna não daria para explicar? A Bíblia diz que não é mistério coisa nenhuma, porque Paulo diz que é um mistério que foi revelado, tem que ser pregado. Se o mundo não conhecer a Jesus, o mundo não conhecerá a Deus. Eu estou pregando isso, preguei ontem, no conselho de pastores no interior do Maranhão, Batista, tudo que é igreja. Na hora do almoço, todos os pastores pediram para almoçar comigo. Explica direito isso, pastor. Falei, com prazer. Você sabe como é que terminou o almoço? Pastores chorando. Estou entendendo. Batista, assembleano. Preguei lá em Redenção, no Pará, eu, Luciano, Djalma, essa mensagem. Você sabe como é que termina? A igreja tendo revelação de Deus, entendendo de uma vez por todas, a vida eterna é essa, que conheçam a Deus único e verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Aí esse texto está dizendo que você tem que conhecer a Deus. Quem revela a Deus? Quem faz você conhecer a Deus? E como que você vê a Deus? Através de Jesus. Agora, como conhecer a Cristo? Aí Jesus fala assim para Filipe, ó, como dizes, mostra-nos o Pai. Olha o que Jesus fala, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Vê quem é que fala as palavras. As palavras que eu vos digo, não digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, que fala. Oh, aleluia. Por isso que João 30:10 diz, eu e o Pai somos dois. Eu e o Pai somos três. 1 de João 5:7, três os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e os três são três. A matemática do mundo é 1 mais 1 mais 1 igual a 3. A matemática da Bíblia é 1 mais 1 mais 1 igual a 1. Leia 1 de João 5:7. Porque eles estão na mesma glória, eles estão em si. E quando nós formos ver um texto tremendo aqui, irmão, isso é muito importante para mim, que a igreja que eu pastorei entenda isso. Que você não tenha a visão greco-romana do velhinho,
do novinho e da pombinha. O Espírito Santo não é pombinha. Ele se manifestou como? Mas ele também se manifestou como língua de fogo. Mas ele também se manifestou como vento. Ele também se manifestou como água. Você entende o que eu estou dizendo? 1 de João 5 e 7 diz o quê? 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, que é o Filho, e o Espírito Santo. Qual é a conta do céu? E os 3 são 3. E os 3 são 1. Está claro ou não está? Por isso que João 10:30 diz: eu e o Pai somos um. Isso aqui não é unidade igual a minha e sua, é unidade numérica. Porque ele vai dizer: quem vê a mim vê o Pai, eu estou no Pai, o Pai está em mim. A unidade unida é eu e você, eu e minha esposa. Mas Pai e Filho é número. Porque quem vê a mim não vê minha esposa, mas quem vê o Pai vê o Filho. Entendeu a diferença? Quem está entendendo, diga amém. Logo, Thales não pode cantar eu sou dos 3. Eu fico doido com o negócio desse irmão. Pela mãe do guarda. E agora estão à moda, a galera faz assim no Face. Você já viu? O que é isso, irmão? Mas que bestagem é essa? 3 são os que testificam no céu. Ora, agora Deus é 1 em 3? Eu sabia que ele era 3 em 1. 1 em 3 eu nunca soube. Quem está entendendo? Então diga: 3 são os que testificam no céu: Pai, Filho e Espírito Santo. Entendeu o que eu disse? Não é? Você vai ver quantos no céu? Quantos? Porque os 3 são quantos? Então logo os 3 é um. Isso é tremendo. A igreja agora está virando, nem é mais trindade, é triteísmo. Triteísmo é crer igual mormon, crer realmente em 3. Porque antigamente pelo menos o povo cria em 3, mas dizia que era 1. Hoje eles já estão dizendo: tem 3 no céu mesmo. Como assim? Me explica esse negócio aí, porque eu não estou entendendo. Deus em toda a história se manifestou em 3 formas. Ó, corda. Deus em toda a história se manifestou em 3 manifestações: ele Pai, ele Filho e ele Espírito Santo. Ele se escondeu teofanicamente no Filho. E aqui vem um grande mistério, que Paulo fala o seguinte, ó: logo, Jesus é a exegese. Exegese é a extração de Deus. Jesus é quem revela a Deus. Jesus é teofania permanente de Deus. Logo, Hebreus capítulo 10 vai dizer: um corpo para mim fizestes. E agora Jesus é a revelação para sempre, no corpo. Como que você vai ver Deus no céu? No corpo de Jesus, do corpo que morreu e ressuscitou, e até o buraco na mão você vai ver, porque foi assim que ele se revelou a Tomás. Foi assim. E aqui agora, abra sua Bíblia em João 17. Eu acho, irmãos, que João 17 é um dos textos mais lindos da Bíblia sobre entender esse mistério agora, que é Cristo em vós. E aqui eu quero concluir a mensagem. Cristo em vós, a esperança da glória. Primeiro mistério, primeiro que você tem que entender que João 17:3 diz: e a vida eterna é esta, que conheçam a Deus verdadeiro e a Jesus Cristo. Essa é a vida eterna, diga amém. Então isso é importante para você, porque isso tem a ver com a sua eternidade. E agora, a Bíblia vai dizer que nesse quesito, conhecer a Deus é um mistério revelado. Porque você conhece a Deus através de quem? Jesus Cristo. E como você conhece Jesus? Aqui está o segredo. Colossenses 1:27 vai falar do termo cristofania. Olha para mim. Teofania é o que, igreja? Toda igreja, bem alto. O que é teofania? E cristofania? Angiofania?
Satã-fania. Tem gente que você fala, esse cara é um satã-fania. Esse cara pode dizer, eu e o diabo somos um. Tem gente que você tem que falar, espírito bom, sai desse corpo das trevas. Você tem que falar, diabo, sai desse camarada. Ou então falar, camarada, deixa o diabo em paz. Sai do diabo em nome de Jesus. Tem gente que é endemoniado, quer dizer, tem gente que é, tem diabo que é jonzado, mariazado, hernanizado, né? Brecholinizado. É isso aí. Vamos lá. Colossenses 1:27. A quem Deus, entre os que não são judeus, aprove dar a conhecer esse mistério. Agora olha para mim, minha igreja. Eu quero trazer a você a maior revelação cristã que existe. O Evangelho está dentro dessa revelação. Eu venho no avião, eu venho pensando nisso. Meu Deus, como? Batendo na cabeça. Oh, meu Pai, como, Senhor, chegar a esse ponto? Eu fico quebrando, matutando. Vocês sabem o que é matutando? Pois é. Vocês sabem por causa das novelas, né, seus bobos? Vocês não são caipira? Então eu venho aqui matutando, assuntando. Eu falei, meu Deus, como? A quem Deus quis mostrar aos que não são judeus esse mistério. Aleluia. Isto é, primeiro que não é simples igual se lê, porque é um mistério. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. A glória é quem? É o Pai. O irmão, Jesus revela o Pai. Nós revelamos Jesus. Eu vou dizer de novo, Jesus revela o Pai. Nós revelamos Jesus. O nome disso é cristofania. Teofania é Deus escondido. Cristofania é Jesus agora escondido. Deixa eu te falar. Olhe para si. Olhe para o seu corpo. Sabe o que a Bíblia fala dessa carne, desse corpo? Você pegou aquela que eu te passei, tiozinho? Ou faz qualquer coisa aí, para parecer que está terminando. Presta atenção. Olha para mim. Escute. Isso é, irmão, literalmente no corpo, visivelmente, olhando, assim, ó, é literal. Cristofania é como Deus se escondeu, é Deus escondido. Como é que é isso? Cristofania é como Jesus se mostra hoje. Cristofania é como Jesus se revela hoje. Não pensa você que Jesus vai aparecer de carne e osso. Assim como ninguém jamais viu a Deus, em nossos dias ninguém vai ver a Cristo. Porque se não vê Cristo em vós, ninguém vai saber que Cristo veio. Você quer ver? João 17, versículo 5. Todo mundo vai abrir esse texto. No versículo 4. Isso aqui, todo o capítulo 17 é o pai, é o filho orando ao pai. Agora você não pode imaginar um pai fora dele. O pai está em quem? O pai está em quem? E com quem que o filho fala na cruz? Com o pai. Com quem que o filho fala aqui? Com o pai, é claro. Claro que é com o pai. Igual tem gente que fala, Jesus é o pai. Ele é a revelação do pai. E como o pai está nele, ele se fala, ele se mostra 100% Deus, 100% homem na época. Hoje só 100% Deus. Quem entende, diga amém. João 17, versículo 4 e 5 diz, olha o que Jesus fala. Pai, eu te glorifiquei na terra, finalizando a obra que entregastes para realizar. No 5, e agora, Pai, glorifica-me junto a ti,
com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. No versículo 6, Jesus fala ao Pai: eu revelei teu nome. Qual o nome que Jesus revelou? Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo. Qual é o nome? É o nome que foi dado acima de todos os nomes. Senhor é Adonai. É porque Senhor para nós dá a entender assim: Senhor, meu Pai, meu Senhor ali, ô Senhor. Mas no hebraico, Senhor é só um, é só Adonai. É Adonai. A palavra no hebraico para pai nem é Senhor, é Avram. Por isso que o nome de Avram era Abraham, que era pai exaltado. Em hebraico, pai de criança normal é Avram. E Senhor é Adonai, é diferente. Quando você fala Senhor, Isaías fala: Senhor é meu nome, Adonai. Então logo, Senhor Adonai. Jesus é o nome do Filho. Cristo, você vai ver aqui em Gálatas, é o do Espírito Santo. Qual é o nome que está acima de todos os nomes? Adonai, Yeshua, Mashiach. Diga: Adonai, Yeshua, Mashiach. É o nome que está acima de todos os nomes. Qual é esse nome? Senhor Jesus Cristo. Qual é esse nome? Fala isso por 3 vezes com paixão e intensidade. Vai lá. Senhor Jesus Cristo. Mais alto. É a glória. Agora olha o que o Pai, essa coisa tremenda aqui. Olha versículo 6. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me destes. Eles eram teus e tu os confiastes a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Versículo 7. Agora eles entendem que tudo que me destes vem de ti. Oh, aleluia. No versículo 20, pula para o versículo 20, aqui vem a revelação aqui, ó. Essa revelação, irmão, é tremenda. A igreja precisa entender isso. Se você não entender isso, você nunca vai ganhar sua família para Jesus. Aqui o texto diz: não oro somente pelos discípulos, mas igualmente por aqueles que vieram e creram em mim, por intermédio da pregação dos discípulos. Agora o versículo 21, presta atenção: para que todos sejam um. Agora olha para mim. A igreja moderna pega o versículo 21 e pensa que está falando da unidade eu com você. Essa unidade aqui de João 17 não tem a ver com a minha e a sua unidade. Ela tem a ver com a unidade minha com o Espírito Santo. Olha o que diz aqui, ó. Para que todos sejam um. Como? Pai, como tu está em mim e eu em ti. Entendeu? Vamos ver? Que eles também estejam em nós. Porque se você não entender isso, diz a Bíblia: para que o mundo creia que tu me enviastes. Olha para mim. Se Cristo não estiver em você, ninguém vai se converter a Jesus através de você. Aí está o segredo porque você não ganha ninguém para Jesus. Aí está o segredo porque tem gente que tem facilidade de falar de Jesus. Tem gente que a pessoa olha para você e já começa a se despejar. 2 minutos falando de Cristo, a pessoa aceita. Porque a pessoa, é o que diz Paulo, é Cristo em vós, a esperança da glória. Paulo entendeu isso e ele foi um tanto com o Espírito Santo, mas tanto que ele disse: não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Eram as palavras que ele dizia. Agora a unidade Paulo e Espírito Santo era tão grande, mas tão grande, que tudo que ele falava era o Espírito Santo que falava. Ele andava, era o Espírito Santo que andava. Ele fazia tudo, era a obra de Cristo nele. Jesus diz aqui, ó, 17:21, para que todos sejam um. É um com Deus. É unidade numérica. Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Está entendendo, igreja? Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Veja que a vida eterna se consiste
em conhecer a Deus. E isso só acontece através de quem? E também conhecer a Cristo. E isso só acontece através de quem? De você e de mim. Oh, irmão. Você já imaginou essa igreja entendendo esse mistério? Caminhando em Campo Largo, e as pessoas vendo o seu rosto brilhar da glória de Cristo. As pessoas falam: oi, vem cá, vem cá. Tem algo diferente em você, me fala de Jesus. Olha, algo em você é diferente. Você não discute, você não briga, você é manso. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde. São características de um cristão. É Cristo em vós. Essa é a revelação. Romanos 8:29, para você entender, diz o seguinte: porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho. Jesus é a imagem do Pai, nós somos a imagem do Filho. Jesus é a imagem do Pai, nós somos a imagem do Filho. Jesus é a imagem do Pai, nós somos a imagem do Filho. Olha para mim. Quando você for um com Cristo, você vai entrar na casa sua e Deus vai transformar o ambiente. Deus vai revolucionar seu lar. Às vezes nem a boca você vai abrir, mas assim como na arca estava cheia da glória de Deus, assim como Jesus no corpo estava cheio da glória de Deus, nós andando, é a arca de Deus andando, nós andando, é Cristo, é a quebode de Deus através de mim e se revelando a Campo Largo, revelando ao mundo, revelando às nações, revelando à sua família. Grande é este mistério, Cristo em vós, a esperança da salvação de Campo Largo, a esperança da salvação do Brasil. Acorda, igreja! Gálatas 4:6, olha aí. O Espírito Santo está aqui nessa noite. Nós somos a forma corpórea do Espírito Santo hoje. Você não está entendendo o que eu estou falando? Olha o que diz Gálatas 4:6. Isso é literal, ó. Porque sois filhos. Olha o texto. Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em vossos corações. E esse Filho de seu Filho que clama em nós dizendo: Paizinho querido. É Ele que gera intimidade em nós. É Ele que faz você amar. É Ele que faz você ter fome, ter desejo. É Ele que gera paixão por Cristo. Teu, o reino é teu, o poder é teu, tua glória para sempre, amém. Teu, o reino é teu, o poder é teu, tua glória para sempre. Jesus disse: o reino de Deus está em vós. Nós somos um reino. Eu andando é o reino em movimento. Eu falando de Jesus no ônibus, no avião, eu andando é o reino. Por isso que cristão não fala palavrão horas. Por isso que cristão não se irrita, porque ele é a revelação de Cristo. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Checa lá. Deixa o céu descer. Bata no peito. Você é um reino. Cante, deixa o céu. Deixa o céu descer. O reino de Deus está em vós. Deixa o céu descer. Sinta esse reino em vós agora. Deixa o céu descer. Deixa o céu
Bíblia diz que nós temos que ter o fruto do Espírito. Deixar de se irritar, porque isso é coisa de gente que não é Cristo ainda caminhando. A Bíblia diz: se você tem o Espírito de Cristo, está aqui, ó, 1 de Paulo aos Coríntios 6:9. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é cristofania, que o vosso corpo é a habitação do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos. Jesus disse: eu não pertenço a mim mesmo. A igreja também tem que dizer: eu não pertenço a mim mesmo. Sabe o que é isso? Assim como Jesus foi um em número com o Pai, eu tenho que ser um em número com o Espírito Santo e revelar Deus, revelar Cristo a esse mundo. É tão triste quando você vê a ausência de fome, quando você vê a frieza tomar conta desses cristãos. E a Bíblia vai dizer assim: pois fostes comprado por alto preço. Portanto, como que um cristão glorifica a Deus? Glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Abandone a pornografia. Não mintais. Não fala mal do irmão. Não murmura. Encha-se do Espírito Santo, porque é no nosso corpo que nós somos cristofânicos. Cristo hoje está escondido em você, Maria. Cristo hoje está escondido em você, Graça. Eu olho para você, eu tenho que olhar para você. Por isso que a Bíblia diz: a ninguém conheceis segundo a carne. Porque quando eu olho para o irmão, eu tenho que ver Cristo nele. Porque Jesus disse: se o mundo não vê Cristo em nós, o mundo não vê Cristo em lugar nenhum. Se você não for a revelação de Cristo, se você não for a manifestação de Cristo, o mundo jamais vai saber que Jesus foi enviado ao mundo por ele. Logo eu termino aqui. Nós somos a forma visível do Espírito Santo. Em nós, em nossas atitudes, em mim, o mundo verá Cristo. Nós somos literalmente o esconderijo do Senhor. É onde Ele está hoje para se revelar ao mundo. Isto é, carnalmente, corporeamente. A Bíblia diz: é no vosso próprio corpo. Por isso que nós lemos aqui, Jesus continua dizendo, isso é tão tremendo, ele fala assim, ó, versículo 24: Pai, eu desejo que os que me deste estejam comigo. Onde eu estou? Aonde Jesus está? No Pai. Em plena a minha glória, a glória que me destes, porque me amastes antes da criação do mundo. 25: Pai justo, o mundo não te tem conhecido, eu porém te fiz conhecer, assim como esses te entenderam que tu me enviastes. No 26: eu lhes dei a conhecer o teu nome, e ainda continuarei a revelá-lo, a fim de que o amor com que me amastes esteja neles, e eu esteja neles. Essa é a maior revelação da Bíblia. Então nós temos duas unidades sendo pregadas. Eu e você temos que ter a unidade de pensamento, de propósito, pensar igual. Mas a maior unidade de todas é a mente de Cristo em nós. Eu não tenho mais a minha mente, então eu sou um com Ele. Logo, ser Cristo andando é ter conhecimento das coisas futuras, é ter revelações e profecias. Ministério de Louvor. Cristo andando é as pessoas verem seu rosto brilhar de tamanha glória, de tamanha unção, de tamanha intensidade. Olha aqui para mim, minha igreja. Abandone suas práticas carnais e cumpra as coisas do Espírito Santo. Porque você tem uma missão. A Bíblia diz: quem destruir o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, que não é seu, o Senhor o destrói com as próprias mãos. Deus não perdoa.
Ele o destrói com as próprias mãos. Quem não entende esse mistério, que você é Cristo sendo revelado, pare de prostituir, pare de ser carnal, pare de mentir, seja Cristo, seja a revelação, seja a encarnação. Porque quando o mundo vê você mudado, você terá testemunho para mostrar para o mundo Cristo. Sabe o que é o nome cristofania? O nome disso é testemunho. Quando o mundo vê que você é diferente, o mundo vai querer ser diferente. Habita em vós o reino de Deus. Nesse exato momento, você não entendeu ainda o mistério, destrava agora. Nesse exato momento, o Espírito Santo mora em você com toda a sua plenitude. Nesse exato momento Ele está nas suas células. Nesse exato momento Ele está nas juntas e medulas. Nesse exato momento Ele está na sua consciência. Cristo está aqui nessa noite. E aí que você o adora. E aí cumpre-se o que Jeremias disse: eu habitarei neles e andarei no meio deles. Deus está andando aqui agora. Fique em pé e começa a clamar: venha teu reino, Pai. A Bíblia diz que o plano de Deus é que você chegue à imagem de seu Filho, a imagem de Cristo. Começa a pedir: Senhor, venha teu reino. Começa a pedir: deixa o céu descer, o reino de Deus está em vós. Diz a Bíblia que o reino de Deus não virá com aparência visível, é invisível, porque eu sou a forma visível do reino invisível. Levanta as mãos e comece a adorar agora, aclamar o reino, aclamar o reino. Clame o reino. Abra a boca.